As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus, não há misericórdia e tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Graça e paz a todos. Palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 37, 38 e 39. A palavra de Deus diz assim, nesse capítulo 2, 37, 38 e 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, e para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que precede o arrependimento, o que precede a mensagem que vem ao coração das pessoas, é quando o coração da gente fica compungido. Isso é a nossa atitude diante da palavra de Deus, diante de uma vida com Deus, da audição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve nos constranger como pecadores. Ela deve criar em nosso coração
Um sentimento tal em que nós reconheçamos que estamos perdidos. E a pergunta que todos fizeram e que fizeram a Pedro e aos apóstolos foi: o que a gente vai fazer então? E a resposta é simples: arrependam-se. Primeiro o arrependimento, a compulsão, aquela coisa do coração realmente compungido, quebrado. Depois, arrependimento. E depois, só depois, não adianta batizar antes. Batizar e aí confessar, ter o pecado lavado por causa da confissão, da compulsão. E aí sim o Espírito Santo vir com o seu dom, com a sua presença. Não existe como quebrar essa ordem é a ordem natural da ação de Deus. Eu não posso receber o Espírito Santo se eu não tiver arrependido de pecados. Eu não posso andar no Espírito Santo se estar cheio do Espírito Santo, se eu estou numa vida extremamente errada. Então o Espírito Santo vem e coloca, a partir da pregação da palavra, pela fé que vem ouvindo a palavra de Deus, o coração quebrantado. E mediante o arrependimento, vem a remissão dos pecados, segue realmente a lavagem pela água, pela expressão da lavagem pela água, como do sangue de Cristo, e o Espírito Santo vindo, nos abençoando com a sua presença. E o mais importante de tudo isso é que, se este passo a passo acontecer na nossa vida, uma coisa vai acontecer: o nosso exemplo, a nossa vida vai ser instrumento de alcance de outros, para nossos filhos, para quantos Deus quiser chamar. Então nossa vida em compunção, em transbordar de realmente um quebrantamento, de arrependimento, de uma vida no Espírito Santo, vai alcançar pessoas. A gente canta isso nos Salmos, para que conheçam a glória de Deus, a purificação dos nossos pecados. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e o cuidado dele para este ambiente que precisa estar cheio da graça do Senhor. Deus, reconhecemos o nosso pecado. A tua palavra diz que nós não podemos silenciar diante do nosso pecado. Ela diz que nós temos que confessar para sermos perdoados. E nós, nesse momento, ó Deus, não queremos só falar do nosso pecado, conversar com o Senhor sobre isso. Nós queremos realmente tratar da nossa questão do pecado. Aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, seja quem for as pessoas que vão estar em contato com esta mensagem. Nós estejamos, ó Deus, conscientes de que nós não estamos batendo um papo sobre erro com o Senhor. Nós estamos realmente mostrando para o Senhor que a nossa vida está realmente um absurdo. E queremos pedir perdão mediante o nosso arrependimento. A tua palavra diz que há remissão mediante o arrependimento, mediante um coração quebrantado. Nós não vamos seguir, ó Deus, sendo batizados agora, mas nós sabemos que somos mais culpados ainda, porque já fomos batizados e continuamos pecando. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ouve a nossa oração nessa noite, visitando cada lar, cada pessoa, Deus, que estiver realmente no interesse do Senhor, que a tua palavra também diz: a quantos o Senhor quiser chamar. Que o Senhor visite cada coração e cria em nós um coração puro, renovando a alegria da nossa salvação. Estenda os teus braços sobre aqueles que por algum motivo não estão aqui, não puderam ou não quiseram estar aqui. Estende os teus braços sobre as crianças que não podem estar aqui e seus pais que definitivamente não podem trazê-los e ouvir aqui por conta dos menores. Abençoa estes lares. Nós colocamos a Deus as pessoas que estão enfermas, amigos, conhecidos, que pediram oração antes de nós virmos para cá. Pessoas que estão no hospital precisando da tua ajuda, Senhor. Amigos que realmente precisam da tua boa mão, aonde eles estão. Senhor, com a mesma mão que tu curaste teu servo, toca, ó Deus, na vida daqueles que o Senhor quer curar. E restitui, ó Deus, a saúde, para que teu nome seja conhecido em toda a terra.
Nós pedimos a Deus milagres no meio do teu povo, daqueles que se chamam pelo teu nome. Haja salvação também sobre os lares que não foram alcançados ainda. Pessoas que podem estar assistindo nas suas casas e têm seus maridos, seus cônjuges, ou esposa, ou filhos perdidos ainda, ou afastados da fé. Toca no coração, Deus. Toca no coração, em nome de Jesus. Convença dessas pessoas, a essas pessoas, ó Deus, que o teu lugar, a tua casa, a tua presença é a presença ideal. Convença, ó Deus, cada um de nós que essa vida não tem sentido sem o Senhor. Ensina-nos a caminhar, ó Deus, naquilo que o Senhor destinou a cada um de nós no correr da nossa vida. Cuida, Deus, dos teus filhos por onde eles estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Vamos cantar com o grupo de louvor agora. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você que está aqui no templo e você que está nos assistindo aí por meio das plataformas digitais, que Deus te abençoe muito. E se você que está aqui no templo, se quiser se colocar de pé para a gente adorar juntos, com cânticos de louvor e adoração, que onde você estiver você possa entregar toda a tua angústia, todo o teu coração, tudo que há em você, tudo que te trouxe até aqui, tudo que te fez parar para cultuar a esse Deus tão grande, você possa entregar completamente a Ele. Por isso Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, e para sempre Ele será exaltado. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre
venceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó monte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, porque o nosso Deus ressuscitou. No mês de agosto, irmãos, nossa igreja, aliás, grande parte das igrejas evangélicas celebram agosto como o mês de missões. E missões transculturais, em outras nações, mas também a missão, ela deve ser realizada no nosso meio, no meio cotidiano, no teu trabalho, no seu colégio, no teu estudo, na sua faculdade, com os seus vizinhos, com os seus familiares. E que Deus possa estar despertando em nós um coração missionário, um coração disposto a pregar e a levar as boas novas do Evangelho, porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia pelo perdão dos nossos pecados para salvar toda a humanidade. Que como flecha lançada pelo arqueiro, que Deus possa usar cada um aqui, cada um de nós, para evangelizar, para cumprir a missão da qual somos incumbidos. Amém? E que nessa noite Deus possa te usar como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Amém?
coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Irmãos,
Temos passado dias muito difíceis, em que alguns de nós, ou muitos de nós, ou de repente alguns de nós ainda passaremos por tribulações, por perdas. Não sei se perda de um emprego, perda de algum ente querido, desestabilidade no seu lar, enfim, não sabemos. E talvez diante de dias difíceis, até os nossos sonhos tenham ficado ofuscados, planos. Então, irmãos, que assim como Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias depois, morto de 4 dias, Deus ressuscitou Lázaro. E você pode, talvez ter desistido do seu sonho, talvez você possa ter desistido de você mesmo, desistido da caminhada com Cristo, desistido de vir à igreja. Mas Deus pode restaurar o seu ânimo, dar um novo ânimo, restaurar a sua força, ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a sua comunhão com Ele, assim como fez ali com Lázaro, morto de 4 dias, e Deus fez tudo novo. Que Ele possa fazer um milagre na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro quem possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha fé, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Cante com vontade. Transforma a minha vida, o meu estado. Cante com fé. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita.
joga para fora. Remova minha terra, me chama no meu nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus, que o Senhor possa ressuscitar sonhos, restaurar relacionamentos, Deus, restaurar relacionamentos contigo, Deus, restaurar a comunhão com a tua igreja. Deus, que o Senhor possa ressuscitar, Deus, aquele que respira, Deus, mas que não há vida, Deus, no relacionamento contigo, não há vida na obra aqui na tua igreja, Deus, que o Senhor possa ressuscitar-nos, Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Deus, amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque 3. O texto escolhido é o 17 e 18, versículo 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu estive pensando nessa questão do texto de Abacuque, o que precede essa oração de Abacuque, o que vem diante das profecias. É interessante, durante essa própria oração de Abacuque, ele vem citar de um Deus que vem destruindo as coisas, um Deus que vem com toda a mão poderosa, vem agindo poderosamente, vem fazendo a terra tremer, lançando pestilência, adiante dele vinha peste e tudo mais, e toda aquela situação extravagante, terrível. E a gente está fechando mais um mês de agosto acabou, amanhã é o 31 de agosto, estava vendo aqui no calendário do computador, 30 de agosto hoje, penúltimo dia do mês, mais um mês, em que nós vemos uma semelhante situação de juízo de Deus, não há como negar, de uma chamada de atenção de Deus também que não há como negar, mas também de uma reabertura da esperança, um processo de arrependimento, de quebrantamento, de busca a Deus, num processo de alimentar a esperança e da renovação da fé. E Abacuque tem essa visão, essa dor no coração e ora dessa forma. E eu gosto da expressão, e já falei aqui algumas vezes, não foi uma vez que eu falei aqui, eu gosto muito da expressão ainda que. E é a expressão que nós vivemos hoje em dia. Nós estamos para abrir aí a próxima estação, dia 22, se não me falha a memória, de setembro, nós abrimos a estação que todo mundo gosta de romantizar, de poetizar, das flores, das coisas lindas, a primavera. Nós estamos com uma expectativa tão grande de ver os ipês floridos, das ruas bonitas, das plantas verdejando, mas ao mesmo tempo ao nosso redor nós vemos, como nos jornais a gente vê, a Chapada dos Guimarães em pleno incêndio, numa desgraça total, naqueles pés de morro que não tem nem nexo ver e como até apagar, inacessível a bombeiros, lugares assim que o fogo está destruindo completamente. E atrás do fogo, atrás dessa sequidão,
a seca, a falta de chuva, isso é de Deus. Isso é de Deus. O fogo é consequência de alguma coisa mais. E atrás da destruição da mata, daquilo que realmente poderia fazer bem aos nossos olhos, florir a nossa primavera que está chegando, a seca terrível, produzindo morte. Morte, 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 morte. A gente vê esses animais, a gente viu a captura de uma onça com as patas machucadas, queimadas. Que judiação, que coisa triste ver um animal tão poderoso, tão audacioso, que todos temem quando vão pescar aí, ficam com medo da presença de uma onça. E de repente você vê aquele animal tão poderoso, tão sagaz, vulnerável, numa prancha, numa maca de veterinários para a recuperação das suas pobres patas queimadas. E jacarés, pássaros, aos montes, macacos, todos queimados e mortos. Vimos isso dias atrás na Austrália, um incêndio que tomava conta daquele país e que ninguém conseguia controlar. De um continente ao outro, para a América do Norte, também começou também um período de incêndio que ninguém consegue controlar. Ali é mais grave porque as casas estão colocadas dentro daqueles ambientes. Aqui no Pantanal, vendo o gado de pessoas, ainda que o gado, ainda que a figueira, ainda que as árvores, o gado, os animais estejam perecendo. É essa a perspectiva de um profeta quando olha toda a desgraça à sua volta. Mas a beleza da profecia, a beleza de ser profeta, a beleza de ser povo de Deus, é que o povo de Deus vive em cima de esperança que se pode esperar. Uma esperança que não se vê diante de tanta calamidade. Nós vemos aí, como o Éder falou, peste atrás de peste. Quando se cura uma porcaria de um Covid, surge outro lá não sei de onde. Quando se cura uma doença que está começando a pensar que está extinta, começa a surgir outra. Peste atrás de peste, homens atrás de homens. E aonde está a grande culpa? Deus aponta caminhos para nós. E essa é uma das coisas que a gente precisa aprender. Nós precisamos estar atentos aos caminhos que Deus apresenta para nós. Lá no Jardim do Éden, Deus apontou um caminho que o homem não deveria seguir. Deus chegou e falou assim: não vá por esse caminho, porque esse caminho vai trazer desgraça para a sua vida, vai trazer morte para a sua vida. Desde a criação o Senhor tem apontado caminhos para o homem, o caminho bom e o caminho ruim, o caminho que vai dar em vida e o caminho que vai dar em morte. Deus sempre colocando diante dos homens, diante do primeiro homem que existiu, a opção de caminhar por caminhos de vida. É a natureza de Deus, de querer ver um povo bem-aventurado, de olhar para a criação, de olhar para todos nós e para olhar para tudo que Ele fez e falar: como é bom o que eu estou criando, como é bom o que eu fiz, que obra bonita que eu fiz, as obras das minhas mãos contemplam a minha glória. Mas o homem teima em seguir os seus próprios caminhos, em seguir as suas próprias opções. E nós vemos com isso, diante dessa calamidade toda na natureza, o homem fazendo má gestão do meio ambiente. Deus colocou Adão para ser um bom gestor do meio ambiente. E Adão já começou nos erros dele. E dali de Adão para frente, o ser humano só destrói. O ser humano não consegue ver uma coisa em pé para não destruir. Aonde ele vê uma árvore, ele quer ver alguma outra coisa. Onde ele vê madeira de árvore, ele quer ver uma casa. Onde ele quer ver alguma coisa, uma terra ali, ele quer tirar a árvore para plantar mandioca. E assim a humanidade tem seguido. Existe a opção da subsistência, que Deus deixou para o homem também trabalhar nisso. Mas existe também a incapacidade do homem perceber a besteira que fez com o meio ambiente. Nós lamentamos. Quem é que não está lamentando os bichinhos morrendo? Quem é que não está lamentando não ter água? Quem é que não está lamentando não ter isso, não ter aquilo? Não ter ar puro para respirar, provocando tosse, provocando sequidão na garganta? Quem é que não reclama disso? Mas onde estava o nosso bom senso? Onde estava a nossa boa gestão? Onde estava a nossa opção de escolher um caminho de vida, para cuidar bem da natureza, para que ela nos beneficiasse? Mas nós rompemos com Deus. Abacuque traz uma palavra de esperança, mas para trazer a palavra de esperança, ele vem analisar o seu contexto de destruição. E ele vem colocar realmente que Deus, atrás de Deus, vem toda a pestilência, toda a sequidão.
Atrás da mão de Deus vem aquela varredura, como foi nos dias do dilúvio. Atrás da mão de Deus sempre vem destruição, aonde não cuidamos. Aonde você não cuida, aonde eu não cuido, eu recebo uma família para cuidar, eu vou lá, não zelo pela família, vem destruição. Eu recebo filhos para cuidar, eu não zelo pelo filho, vem destruição. O filho recebe uma escola boa para estudar, não zela pelos estudos, vem destruição. A gente recebe empregos e não zela pelos empregos, vem destruição. A gente recebe uma flor e não rega a flor, vem destruição. Aonde nós não gerenciamos bem a nossa vida, segundo os mandamentos de Deus, segundo as ordens de Deus, segundo aquilo que Deus propôs para que nós fôssemos bem-aventurados, vem destruição. E Abacuque olha para a situação e fala: que calamidade, Senhor, que calamidade. Como é que nós vamos conviver com essa podridão? Como os nossos ossos vão conseguir reagir e os nossos joelhos vão conseguir se levantar, porque eles só vacilam? O teu silêncio é grande, a tua conduta é dura, Senhor. E de repente você vê Abacuque querendo gritar por um socorro, como todos os profetas fizeram, mas não há como gritar por socorro quando Deus não vai socorrer, se não houver o que nós dissemos no começo do culto: arrependimento. Nós temos gerenciado muito mal as coisas que Deus nos dá, muito mal. Nós não temos zelado por absolutamente nada, de forma que a glorifique a Deus, que nós vejamos o nome dele ser exaltado entre as nações. Nós não estamos vendo o nome de Deus ser glorificado através da igreja, através do povo de Deus. É escândalo atrás de escândalo, é desgraça atrás de desgraça dentro das igrejas. Vocês estão falando mal de pastores de igrejas, porque alguns estão passando do limite. Quem deveria ser luz está sendo desgraça, trevas. Quem deveria ser sal está sendo pisado pelos homens. A Bíblia diz, e Jesus deixou muito claro isso, e nós vemos Abacuque dizendo: ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós precisamos estar atentos por tudo que nós estamos fazendo. Nós não podemos ficar simplesmente esperando de Deus o bem-estar, se nós não nos arrependermos, não buscarmos uma mudança. Nós cantamos 2 músicas, se não for me engano, né, Joéder, que tinha a palavra transforma. Paulo usa isso em Romanos 12, transforma. Nós queremos que Deus mude as coisas, mas nós não queremos ser transformados. Nós queremos continuar com as nossas vaidades, as nossas arrogâncias, as nossas posturas de homens célebres, de homens dominantes da verdade, mas não queremos nos deixar submeter a Deus. A palavra de Deus diz: humilhe-se diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele em tempo oportuno exalte. Nós queremos exaltação primeiro, para depois humilhação. E o caminho nunca vai ser invertido, gente. O caminho de Deus é esse. Jesus, para salvar a nossa vida, para organizar a nossa vida de novo, ele se humilhou até a morte de cruz. Ele se esvaziou da sua glória, veio, viveu, morreu na morte de cruz, na pior vergonha que poderia passar um homem. Ficou exposto pelo nosso pecado, pela nossa má gestão de nossa vida. E de repente nós queremos ser exaltados. Nós queremos que as nossas obras apareçam em detrimento dos nossos pecados. Nós queremos colocar dentro do púlpito escondido para ninguém ver o meu pecado, mas aqui na frente vocês têm que ver um pastor. E Deus não funciona assim. Deus não muda os seus valores, Deus não muda os seus conceitos, e eles estão impressos em Sagradas Escrituras. E nós precisamos despertar para isso. Se nós queremos orar como Abacuque, se nós queremos uma nova primavera, se nós queremos uma nova estação, se nós queremos um novo tempo, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para termos um culto que seja realmente agradável a Deus, para sermos pessoas que agradam a Deus, para sermos pessoas que realmente falam a verdade porque creem na verdade e vivem a verdade. Conversava com um pastor esses dias aí, e trocava ideia com irmão, por esses dias também, que é muito fácil falar, é muito fácil estar aqui, elaborar um sermão, é muito fácil pegar um texto bíblico e expor aqui. É fácil, gente, é só estudar. Mas ter uma vida com Deus é difícil. Ter uma vida íntima com Deus, de contrição, de compunção, de arrependimento, de estar no pé da cruz, de estar ali se humilhando diante do Senhor, para que a gente possa dizer: Senhor, apesar de mim, ainda que eu seja assim, ainda que tudo isso esteja acontecendo, Senhor, ainda que.
Nós precisamos trazer essa palavra profética para o nosso tempo e perceber que tudo o que está acontecendo à nossa volta é culpa minha e tua. É culpa de gestores do país, da humanidade. Estão exaltando uma bomba atômica, uma bomba poderosa que soltaram em 1961. E conseguiram fazer uma filmagem bonita, uma criança olhando aquela bomba. E eu compartilhava também com uma pessoa, as pessoas exaltando o poder destrutivo de uma bomba, como se aquilo alguma coisa prestasse. Eu posso, eu sei fazer, o meu país é poderoso, é nada. Veja que Deus, para Abacuque ver tudo isso, Deus humilhou, Deus colocou no solo, não sobrou pedra sobre pedra. E os homens se exaltam, batendo no peito que a minha bomba é maior que a minha empresa, a minha vida, o meu ministério é maior, é mais exaltado que nada. Todos nós estamos subordinados ao pecado. Deveríamos nos subordinar, nos submeter a Deus, mas a nossa vida, a cada dia que passa, está mais subordinada ao pecado. E é só você ver as consequências das nossas atitudes, das nossas palavras, cada dia mais fundo. Só que nós queremos exaltação. Deus quer livrar toda a humanidade da ansiedade, mas não tem como Deus fazer alguma coisa se não houver humilhação, se não houver compulsão. Eu estava lendo, escrevi até sobre Paulo no Areópago. Paulo estava falando lá, não sei se eu até citei isso aí hoje de manhã, não sei. Foi você que pastor, foi o pastor que pregou hoje de manhã, não fui eu que citei não. Ele estava escrevendo sobre isso hoje à tarde, então. Paulo, quando chega no Areópago, ele começa a falar com aquelas pessoas, os estoicos estavam ali, aqueles homens do pensamento grego estavam ali, arrastaram ele para o Areópago para falar o que ele estava falando, porque ele estava conversando ali nas sinagogas, nas praças, cataram ele pelo braço, vamos lá para o Areópago, vamos lá é ambiente de discussão, vamos colocar cada um no seu devido lugar. E entrando naquele ambiente, já preguei isso aqui numa quinta-feira, e acho que num domingo, entrando naquele ambiente, ele começa a falar. Ele começa a falar daquilo que ele acreditava, do Deus que ressuscitou Cristo, do Deus verdadeiro. Ele olha para o altar do Deus desconhecido, começa a falar daquilo, ele começa a mencionar tudo aquilo. E de repente, no meio de toda aquela situação, duas situações me chamam a atenção nesse texto de Atos, que é, aqueles homens chamam ele, o que esse tagarela está falando? Vê a expressão, o que esse doido está falando? O que esse tagarela? A expressão no português ali da atualizada é tagarela. O que esse tagarela está querendo dizer? Um pouquinho mais abaixo no texto, na distância do texto, você vai perceber assim, que Paulo continua falando, independente de ouvir essa expressão tagarela, continua falando, fala da ressurreição que nós cantamos, e daí ele fala assim, eles começam a se levantar, e a palavra de Deus diz assim, uns creram, outros deixaram. A humanidade é exatamente isso. E ali Paulo estava trabalhando a idolatria, coisas que os homens fizeram para idolatrar. Seres humanos colocados ali, seja a forma que fosse, isso ali era o mundo grego. No mundo egípcio, do tempo de José, do tempo de Moisés, eram seres, outros seres, e o homem criando coisas para adorar, coisas para dar seu culto, coisas que eles acham que é o melhor, distanciando-se de Deus. E o próprio Paulo em Romanos vai dizer, esses homens mudaram a glória de Deus para coisa decaída, para situações ou cultos ou expressões decaídas, não glorificaram a Deus como devia, e mudaram todos os seus hábitos, inclusive o seu hábito sexual. Começaram homens com homens e mulheres com mulheres. Capítulo 1 de Romanos vai destrinchar isso, o próprio Paulo falando isso. E você vê que o homem está estragando tudo. O homem desde a antiguidade vai estragando tudo, estragando o meio ambiente. Você vê a seca, a fome vindo desde o Egito, e Deus levantando homens para tentar restaurar, para arrumar a casa, para arrumar o planeta. Mas cada dia que acontece, você vê o homem destruindo. E a gente quer um mundo bom. É interessante, você quer um mundo bonitinho. Você quer ir curtir uma praia. Hoje eu vi lá em Brasnorte, eu não sei, o Rio do Sangue, sei lá, o rio lá. A Damares estava lá na beira do rio, que rio bonito. Eu fiquei imaginando, até quando aquilo vai estar bonito?
Me deu vontade de ir lá, porque eu gosto de nadar, e é o único, parece que é um rio que dá para nadar. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que vontade de conhecer esse rio. Mas até quando? Até quando a gente não vai cuspir poluição, sujeira? Para colocar um condomínio bonito, a gente despeja tudo no Septuba, num rio aqui, no rio ali. A gente vai para uma praia bonita, que é lá em Ponta Negra, em Natal. Você começa a olhar assim, daí você tem aquela beira do mar, que vocês conhecem, cheia de hotéis. Tem um lugar lá, uns 2, 3 lugares, você tem que pular e não poder pisar, porque é esgoto saindo do mar. E você vai banhar, vai pegar uma onda, vai surfar, vai fazer qualquer coisa ali, ou sentar na areia para pegar um surf, para fazer uma coisa ali, e de repente você tem que se desviar da sujeira que o homem produz. O xixi e o cocô de cada um está saindo ali. Você sabe o que é isso? É não zelar pelo meio ambiente. Mas pastor, aonde a gente vai jogar isso? Se o homem planejasse, se o homem soubesse fazer, não faltaria absolutamente nada, nem aonde despejar os esgotos. Mas eu quero fazer, eu quero que a cidade cresça, eu quero uma cidade bonita, eu quero uma cidade grande, eu quero porque eu quero, e assim vai crescendo desordenadamente. Tangará é assim, não precisa ir longe. Tangará é exatamente isso. Quando chove é um angu, quando seca outro angu. Não tem o que fazer. Tinha que ser planejado. Mas até os planejamentos falham, porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos. Mas pastor, então não faz nada, faz tudo. Faz o melhor. Faz o melhor que puder na sua expressão, na sua profissão, naquilo que você tem. Não adianta você querer uma flor bonita para exaltar e dar para o seu amor, se você vai arrancar aquela flor e dar para o seu amor. Não adianta você querer fotografar um IP, se você não vai lá dar uma contribuição para que aquele IP seja cuidado. Não adianta você querer pegar um peixe, se no dia daquela coisa lá que proíbe pescaria, você é um dos primeiros que vai jogar latinha de cerveja, latinha de água, vidro, não sei o quê, e lixo, e garrafa, e sacola na beira do rio, a ponto, vocês conhecem mais do que eu, de pessoas fazendo passeatas de barco e caminhadas no rio para juntar lixo. Tem cabimento uma coisa dessa? Isso é boa gestão do meio ambiente? Não. E a gente quer que Deus nos exalte, que Ele arrume o meio ambiente, que Ele arrume a casa que nós moramos. Nós precisamos entender por que Abacuque tem esperança. E você vai entender que Abacuque tem esperança não nele, não porque ele, não na força dele, nem na expressão que ele está tendo de oração, nem no seu ministério. Ele está falando exatamente assim: todavia eu me alegro no Senhor. Ele reconhece que Deus é a fonte de todas as coisas, inclusive da alegria, da felicidade, da bem-aventurança. Ele reconhece na sua oração que apesar de todo o caos que ele está ali pedindo a Deus que seja transformado, ele precisa se alegrar no Senhor, porque é só o Senhor que pode alegrar. Não existe fonte de alegria, não existe fonte de prazer. Eu tenho trabalhado muito aqui, tenho conversado com muitas pessoas sobre a morte, sobre a perda, sobre isso que o Ed falou. Existem perdas, domingo passado eu falei, existe um momento em que nós vamos perder, e se nosso coração não estiver depositado no Senhor, nós vamos ter frustrações, atrás de frustração, tristeza atrás de tristeza, porque o nosso coração não está depositado no Senhor. Não vai valer a pena. E a pergunta que eu fiz domingo, eu fiz quinta, vou fazer hoje: onde está o nosso coração? Abacuque olha para Deus e ele fala exatamente isso. Todavia é um significado bem profundo, se você parar para pensar. Seria ele dizer assim: apesar de tudo que eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo aí a figueira não florescendo, a vide sem fruto, a oliveira mentindo, tudo está uma coisa sem mantimento, campo sem mantimento, as ovelhas sendo arrebatadas, os currais não tem gado. Senhor, apesar de tudo que eu estou vendo, olha que interessante essa expressão do profeta. Apesar dessa catástrofe, Senhor, a minha alegria está no Senhor. Eu me alegro no Senhor. A minha a minha expressão de alegria provém do teu trono, Senhor. Está nele. Só em Deus. Eu, você e todos os seres humanos da terra hoje vivem em momentos inseguros, incertos, totalmente incertos. Hoje existe, amanhã pode não existir. Hoje está, mas pode não estar. Amanhã pode não existir.
Eu conversava com um amigo, com a esposa de um amigo que está numa UTI lá em Brasília, crente. E ela falando do estado de saúde desse nosso irmão, e falando da situação e da esperança e também do risco de tudo aquilo que ele está passando dentro daquela UTI. E a gente trocando ideias daquilo que eu passei, do que outros passaram. Mas ao final das contas, nós chegamos a uma conclusão: ainda que, todavia, a nossa segurança está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor. Você se alegrar no Senhor não é você se acomodar porque a mata está pegando fogo e ficar tranquilo, de modo algum. É você ser relevante nessa sociedade, é você saber o que fazer. Se alegrar no Senhor é você se colocar como um profeta nessa terra e anunciar isso que o Ed falou. O mês de missões acabou, né? O mês de missões acabou. Quanto você investiu em missões? Quanto a igreja investiu em missões? Quantos missionários foram abençoados pela nossa igreja? Quantos de nós orou por missões, pelos missionários? Quantos de nós mandamos um e-mail? Quantos de nós fomos às ruas anunciar? Quantos de nós usamos esses meios agora que a gente está usando aqui, de falar, de propagar, de anunciar o evangelho? Quantos de nós fizemos a nossa parte? Quantos de nós fomos relevantes? O profeta estava no seu tempo sendo relevante, anunciando, falando, sofrendo, passando pela luta. Mas ele tinha um ainda que: Senhor, ainda que tudo esteja assim, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Apesar de tudo isso, Senhor, eu me alegro em Ti. Porque o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu tudo. E nós precisamos entender isso. Humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele ao tempo oportuno vos exalte. Tempo oportuno não é imediato. Tempo oportuno não é você pegar meia hora de oração aqui, se dobrar aqui e Deus vir aqui te exaltar depois da oração. Tempo oportuno nunca foi assim. Tempo oportuno pode levar um tempo de seca, um tempo de chuva, um tempo de perda, um tempo de morte, um tempo de sofrimento, mas é o tempo oportuno. Se nós não nos humilharmos diante do Senhor, tudo o que nós tínhamos que aprender, nós vamos ter que aprender de outra vez. E vem rojão. Estava olhando alguns médicos, eu gosto de estar lendo esses caras loucos que estão pesquisando aí. Gente, uma pessoa que eu gosto muito fala assim: que triste é. Que triste é. Ao mesmo tempo que disputam quem é mais poderoso para criar a bomba mais poderosa, eles estão agora brigando para dizer que quem faz a melhor vacina, para se destacar. Estão falando: a minha vacina, a minha vacina, a minha vacina. Gente, que coisa estúpida. Gente brigando diante de mortos. Aí você entende Hitler. Você consegue compreender Hitler nessa perspectiva. Eu não gosto dessa galera aqui, eu vou mandar matar. Não são da minha cor, não são da minha raça. Vamos eliminar essa parte e vamos pegar outra. Vamos criar uma raça pura. O ser humano começa a selecionar, fazer a seleção das coisas, das pessoas, das atitudes, só que pelo caminho pior que existe, gente. Brigando para provar que a vacina é melhor. Quando, se houvesse humildade, se houvesse consciência, o mundo estaria um pouquinho melhor. Não melhor, ideal, perfeito, porque perfeito só vai ser quando vier o novo céu e nova terra. Mas seria melhor. Raciocinando, eu conversei com várias pessoas para virem hoje na igreja, para virem outros domingos na igreja, e você vê que qualquer motivo é motivo para não estar na rua, para não estar na igreja, para não estar aqui. Mas sexta-feira eu fui buscar um sanduíche. Fui buscar ali no Burger King um sanduíche. Quando eu olhei para a bodega, estava lotado. As pessoas não estavam nem aí. Eu não estou julgando aquele povo. Quer beber, beba, vai para onde eles quiserem. Mas eu fiquei impressionado que a reação dos perdidos, pastor, mas também são perdidos, é pior do que, está sendo mais assim: eu vou lá porque lá é o meu culto. Eu vou cultuar a minha vontade, o meu desejo, as minhas coisas. E nós estamos vendo que as pessoas das igrejas estão enfraquecendo, estão abrindo mão. E não é só por decretos que saíram, não é nada disso. Porque tem muita gente aqui em outras igrejas
E isso pode ter certeza, a gente tem conversado com um bocado de pastor por aí. E não estou falando que acostumaram com o vídeo, tá? Não estão nem acostumadas com vídeos. Simplesmente está se esfriando. Mas é profético. É profético. Está lá, Jesus falando em Mateus, João falando em Pátimos. Estão lá falando, anunciando que a coisa vai esquentar. Mas e a alegria que Abacuque está falando? Todavia minha alegria vem no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. É consciência. Alegrar, exultar, tem a mesma força. A mesma intenção. Exultar e alegrar nesse texto aqui tem a mesma força. É um reforço do texto hebraico. Eu exulto e eu me alegro. Eu alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação. É o mesmo Deus e a mesma expressão, duplicando e falando assim, é assim que tem que funcionar. Dias atrás eu falava, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Essa fala fez tanto barulho por aí, tanto barulho, muita gente me falando, conversando comigo, muita gente mesmo. Ai, pastor, muito obrigado por essa palavra. Mas eu fiquei pensando, será que nós temos consciência de que a minha alegria, a minha exultação está no Senhor? Que o meu socorro vem do Senhor? Como eu disse, tempo oportuno é o dia que você vai ver uma flor saindo ali na Avenida Tancredo Neves, e você fala assim, essa flor está bem cuidada. Tempo oportuno é quando você chegar no rio Sepultura e botar a boca na água e falar assim, que água gostosa, eu posso tomar, sem nenhum tratamento. Tempo oportuno é o dia que você pode chegar para o teu cônjuge e olhar nos olhos e falar assim, somos uma só carne. Tempo oportuno é o dia que você pode ver teu filho cultuando ao Deus que você serve, porque você ensinou certinho o caminho que devia andar. E ele inculcado, lá guardadinho, ele consegue amar o seu Deus. Tempo oportuno é o dia que você vai perceber que você não precisa muita coisa, senão cuidar daquilo que Deus te deu. Tempo oportuno, interessante, você pegar aqui a boa nova que o pastor falou, a boa nova da salvação, o evangelho de Cristo, e fazer bom uso na comunicação dele, mas também no bom testemunho. Em que as pessoas da cidade, as pessoas do estado, a pessoa do mundo vai olhar para você como crente, como cristão, como igreja, e vai falar assim, olha, eis aí um homem, uma mulher de Deus. Faleceu ontem foi enterrado, pastor Miguel Piper. Foi tecnicamente, depois da minha conversão, o primeiro pastor que eu ouvi. E eu ouvi esse homem, ele, o pastor Tomás, lá em Curitiba, falando, lá na igreja que eles pastoreavam, uma igreja muito grande. Já contei esse testemunho, uma parte dele aqui. Eu ouvi aquele homem falando e eu falava assim, de onde ele tira tudo isso? Eu era recém-convertido, eu falei, de onde que ele tira tudo isso? Como é que pode uma pessoa falar tudo isso? E ele faleceu aos 70 e poucos anos, sexta-feira, foi enterrado ontem. E um pastor chamado Luciano Subirá estava falando, chorando, falando sobre o Miguel Piper. Pastor Miguel, o exemplo de homem, o exemplo de ministério, o poder de ministério, a força do ministério, mudou Curitiba, mudou muita gente em Curitiba, abençoou muitos pastores, muitos foram abençoados por ele. Esse homem aos prantos, um homem que tem uma inteligência raríssima, esse Luciano Subirá, uma inteligência muito rara para pregação, falando do que Deus fez na vida dele através do pastor Miguel. E eu fico pensando, o tempo oportuno é o dia em que a humanidade vai ver a tua morte e vai lamentar que o mundo está te perdendo. Vai olhar para você e falar assim, não é possível. Não é possível. Tempo oportuno é você ver a tua vida como luz para os gentios, para as pessoas. Ainda que à tua volta você veja fogo, ainda que à tua volta você veja gado morrendo, ainda que você veja as onças, os animais todos mortos, ainda que você de repente vá no mercado, a coisa está caríssima,
ainda que você veja que faltou água na tua casa, ainda que você veja que sobrou água na tua casa, ainda veja você descendo uma cachoeira na Tancredo, inundando como sempre faz. Quando você vê tudo isso, você vai dizer: ainda que eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar e exultar no Senhor da minha salvação, porque é este o propósito para o qual nós fomos criados, a exaltação do nome de Deus, mas acima de tudo, zelo por tudo que Deus colocou na nossa mão. Nós temos que zelar pelo reino dos céus, nós temos que zelar pelo nosso testemunho, urgentemente, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, pelo poder do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar, mas uma vida de bom testemunho vai atrair para o Evangelho ser ouvido. Uma vida de um bom testemunho atrai para que o Evangelho seja bem ouvido e bem assimilado. Senão serão palavras ao vento. Que Deus nos faça entender. Diz assim o apóstolo: o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo me chamou e chamou você para a sua eterna glória, depois de nós termos sofrido por um pouco, e olha que nós estamos passando por um tempo comprido, temos sofrido por um pouco, Ele mesmo venha nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de nós passarmos por algumas tribulações, como diz Abacuque em sua oração, o apóstolo Pedro diz: esse mesmo Deus que nos chamou para a sua glória, depois de alguns sofrimentos, dores, perdas, Ele mesmo venha nos comunicar esse aperfeiçoamento, firmeza, fortificação e fundamentação. Nós já temos isso, mas não zelamos. Nós precisamos entender o que é fundamentar, afirmar, fortificar e aperfeiçoar. O dia que nós entendemos isso, esse Deus de toda glória será glorificado em nós e através de nós. Ainda que tudo esteja à volta, como diz Abacuque, de forma dura, de forma terrível, todavia, você e eu nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação, porque Ele é a nossa fortaleza e faz com que os nossos pés andem altaneiramente, como os da corça. E Pedro encerra dizendo, junto de Abacuque, eu junto esses dois textos: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. Profetize isso no seu coração, na sua vida, ao seu redor. Ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor. Mas acima de tudo, profetize no teu coração, a tua vida, a tua família. Vamos ser mais zelosos pelas coisas do reino, pelas coisas do meio ambiente, pelas coisas de casa, pelas coisas que nós falamos e fazemos, pelo bem que nós queremos ao próximo ou não, pelos desejos do nosso coração ou não, pelas coisas lícitas ou não, por tudo que é oculto ou não no nosso coração. Vamos glorificar a Deus. Todavia nós precisamos exultar o Senhor, e só exultaremos ao Senhor se o nosso coração estiver limpo e as nossas mãos estiverem puras. Foi isso que Davi pediu ao Senhor no momento que ele entendeu o seu pecado. Dá-me um coração puro, mãos limpas e um coração puro. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, olhamos para toda a nossa volta e vemos o caos. Muitos deste caos é culpa minha, culpa nossa. Não fomos zelosos, Pai. Não fomos zelosos com tudo aquilo que nós recebemos de Ti. Recebemos filhos e negligenciamos. Recebemos salários e negligenciamos. Recebemos empregos e fomos negligentes. Casa, carro e fomos negligentes. Deus, tenha misericórdia de nós nessa noite. Tenha misericórdia de mim, do teu povo que está aqui, do teu povo que está ouvindo isso, aonde estiver. Tenha misericórdia do teu povo que ouvirá isso ainda. E Deus, em nome de Jesus,
se há em nós algum caminho mau, olha para nós, Deus, nessa noite, nos converte deste caminho mau e nos leve para caminhos eternos, caminhos de vida, caminhos de temor. Vivifica-nos, ó Deus, segundo o teu propósito, para que transmitamos vida àqueles que estão à nossa volta. De fato, Deus, precisamos mudar. Foi cantado e repetimos: transforma-nos conforme a tua palavra. E encha-nos que até que só ache só o Senhor em nós, para a glória do teu nome, ó Deus, para que teu nome seja conhecido em toda a terra. Nós queremos isso, ó Deus, ver o teu nome conhecido em toda a terra. Há tanta gente precisando ser alcançada, ouvir a mensagem, ó Deus, da salvação. E nós estamos aqui, ó Deus, patinando. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a combater o bom combate, guardar a fé, ó Deus, cumprir essa carreira. Chegarmos num dia, Deus, em que nós olharemos e teremos a certeza que fizemos o melhor, não importando o preço que nós tenhamos que pagar, não importando o preço que nós tenhamos que pagar. Abençoa cada um, ó Deus, aqui presente. Coloque-se em pé, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos aqui reunidos, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Antes de vocês saírem, essa semana é a primeira semana do mês. Eu vou estar aqui todos os dias, de amanhã até sexta-feira às 7h30. Quem quiser vir orar comigo, esteja à vontade, a gente vai estar aqui orando no templo. Então, todos os dias às 7h30 nós estaremos aqui, tá certo? E domingo que vem a gente estará também no púlpito pregando o evangelho a vocês. Deus abençoe, vão com Deus, boa semana a todos. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui, e quanto mais